Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 2 e versículo 8 está escrito: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo de número 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, dizendo: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Amém. Tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Eu quero meditar com os irmãos sobre a conexão do livro da lei com o templo do Senhor. Antes de falarmos do personagem que eu vou utilizar, eu quero contextualizar a realidade de Israel no capítulo 22 do segundo livro dos Reis. Nesse período, o reino de Judá enfrentava literalmente uma crise política, social e religiosa. A realidade do povo era totalmente sem esperança. Josias, que é o personagem do capítulo 22, ou o rei Josias, é um dos grandes reis de Judá. Seu nascimento foi profetizado 300 anos antes, registrado no primeiro livro de Reis, dos Reis, capítulo 13, versículo 2. É interessante ressaltar que nesse período a realidade de Israel era uma realidade de caos, de desespero e de muita aflição. Observe que o reinado de Josias é registrado no capítulo de número 22. Ele surge em um cenário de caos. A Bíblia diz, versículo 2 do capítulo 22, que Josias fez o que era reto perante o Senhor e andou no caminho de Davi, seu pai. O avô de Josias, Manassés, foi o pior rei de Judá. Idólatra, feiticeiro, homicida. Consequentemente, o pai de Josias, Amon, diz a Bíblia que ele fez
exatamente o que o seu pai tinha feito. Ele repete a história, ele segue os passos do seu pai. E Josias surge no cenário sem referência paterna. Por isso, a Bíblia diz que ele adota a paternidade de Davi e segue os seus caminhos. O templo de Jerusalém, o centro de adoração ao Eterno, estava comprometido com outras divindades. O altar estava sendo profanado. Os sacerdotes pagãos invocavam demônios no interior do templo. Além disso, a estrutura física do templo estava totalmente deteriorada. Por este motivo, o rei Josias, que passou a reinar com a idade de 8 anos apenas, ele surge dentro desse caos. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições do rei Josias, do capítulo 22, para a nossa trajetória. Primeira coisa, Josias não tinha referência na família. Por isso ele adota a paternidade de Davi. Você pode não ter escolha acerca da família que você faz parte, mas você pode escolher a referência que você vai seguir. Isso explica, na verdade, com muita clareza, que caráter e moral não são coisas genéticas. Josias não foi sentenciado pelos seus ancestrais. Ele decidiu fazer diferente. Portanto, eu quero extirpar a doutrina da maldição hereditária. Olha para mim. Você não é refém da sua história. Você não é refém da história da sua família. Você não é refém da história dos seus ancestrais. Deus vai te levantar para fazer a diferença na sua casa. Uma coisa interessante, e eu quero que você dobre a sua atenção, é que Josias, ou o rei Josias, está com o coração incendiado pela reforma do templo. Até então, o templo que Davi recebe profeticamente da parte do Eterno, e que Salomão, seu filho, executa o projeto. Por ele seguir os caminhos de Davi, ele lembrou do templo, o Beit Hamikdash, o grande templo de Jerusalém. A partir daí, ele está envolvido na restauração, na reforma do templo. Se ele adotou os caminhos de Davi, como diz o texto, sem se desviar
nem para a direita, nem para a esquerda. O primeiro passo era se mobilizar para reformar o grande templo. Seu coração estava ardendo por essa reforma. Agora você entende que no versículo 8 temos algo interessante, para nossa surpresa. Diz a Bíblia que o sumo sacerdote Ilquias, ele foi ao templo a mando do rei Josias para resolver problemas administrativos da reforma do templo. Chegando lá, ele tem uma grande surpresa. Diz o texto: achei o livro da lei na casa do Senhor. O sumo sacerdote, ou o Kohen Gadol, achou o livro da lei na casa do Senhor. Ele achou o livro perdido no templo. Ele vai ao templo para resolver questões administrativas no tocante à reforma do templo. Chegando lá, para sua surpresa, ele acha o livro da lei. O Eterno dizendo para ele: mais importante do que a reforma é o que vai ser pregado aqui dentro. Olha o cenário, olha que desastre. O livro da lei perdido dentro do templo, irmãos. E isso reflete a realidade da igreja odierna. Verdadeiramente, muitos templos abertos com a Bíblia perdida, heresias, doutrinas de demônios sendo pregadas em muitos lugares. É uma realidade, ao mesmo tempo que essa palavra é histórica, é também profética. O problema aqui não é a Bíblia perdida. O problema é o povo não sentir falta dela. Incrivelmente, existem pessoas que não sentem falta da ministração da palavra em muitos lugares. O sacerdote, ou o sumo sacerdote Ilquias, para sua surpresa, acha o livro da lei no templo. Observe algo interessante, é que a responsabilidade de resgatar a palavra de Deus é de todos nós. Precisamos estar com o coração incendiado para ouvir a palavra de Deus. Um outro ponto importante, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículo 19, diz a Bíblia que nós somos o templo do Espírito de Deus, ou o tabernáculo de Deus. O pior
É quando nós, que somos o templo, temos a Bíblia perdida dentro de nós. O problema é que quando eu, que sou templo do Espírito, não tenho sede da palavra de Deus, é quando o meu coração não está incendiado pela palavra de Deus. Gente, olha o cenário do versículo 8 do capítulo 22. E eu quero que você dobre a sua atenção. Quem achou o livro da lei foi o sumo sacerdote. O sumo sacerdote Ilquias exercia o ministério divorciado da palavra. E aqui está o perigo de você professar a fé no Messias divorciado das Escrituras. E aqui está o perigo de você se acostumar com uma vida cristã superficial, divorciada da palavra de Deus. Uma coisa que chamou muito a minha atenção: muitos irmãos frequentam a igreja, participam das atividades, se envolvem com a obra de Deus, mas estão divorciados da palavra. Entenda que a palavra de Deus é a âncora da nossa espiritualidade. Nada pode substituir a palavra de Deus em nossas vidas. Como é possível falar do reino de Deus, trabalhar na obra de Deus e não se envolver com o livro da lei? Por que o sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei dentro do templo? Deus estava mostrando para ele que mais importante do que o templo é aquilo que é pregado dentro dele. Porque aquilo que é ensinado dentro do templo é que define quem estamos adorando de verdade. Nós, como igreja, precisamos ser norteados pela palavra de Deus. A palavra de Deus que rege os passos da igreja do Senhor. Onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. O sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei no templo. Preste bem atenção. A Bíblia é o cetro pelo qual o Rei da Glória governa a sua igreja. Martinho Lutero disse: minha consciência é escrava à palavra de Deus. O culto só faz sentido se tiver exposição da palavra de Deus. Irmãos, um culto sem exposição bíblica não é culto, é reunião. Um culto sem palavra de Deus é um culto sem Jesus. Aqui está a relevância da nossa fé.
O que traz legitimidade para a nossa espiritualidade é a exposição da palavra de Deus. Todas as civilizações que foram edificadas sobre o alicerce das Escrituras prosperaram. Aonde a luz chega, as trevas não prevalecem. Onde a verdade é anunciada, o engano é desmascarado. Onde o conhecimento é buscado, a ignorância e o misticismo não florescem. A Bíblia, o livro da lei, é o único código que pode trazer a esperança de volta. Pensando nesse texto, nesse episódio do capítulo 22, eu desejo compartilhar com os irmãos o que acontece quando perdemos as Escrituras no templo. Eu vou repetir. O que acontece quando perdemos as Escrituras no templo? Primeiro, o nosso crescimento numérico passa a ser mais importante do que a santidade. Porque em muitos lugares a santificação já não é mais preocupação, e sim o crescimento numérico. Queremos crescer, mas vamos crescer passando pelo crivo da palavra de Deus. O que acontece quando perdemos as Escrituras no templo? Segunda coisa, permitimos que o carisma ocupe mais espaço do que o caráter. Porque a exposição da palavra nos confronta. A exposição da palavra nos chama para uma responsabilidade. Terceira coisa, quando perdemos as Escrituras no templo, transformamos conversão em adesão. Porque conversão é passar pelo processo de novo nascimento. E conversão não é obra de homens, é obra do Espírito de Deus. Sabe o que acontece? Quando perdemos as Escrituras no templo, passamos a cobrar fruto do Espírito de quem não nasceu de novo. Isso é um problema seríssimo para o nosso tempo. Quarta coisa que acontece quando perdemos as Escrituras no templo: os milagres são transformados em marketing. Porque os milagres são utilizados como propaganda para o crescimento de uma igreja. E não é isso. Não é essa a proposta. Maior do que o milagre é a salvação do homem perdido.
A prioridade de Deus não é fazer milagre, é transformar a vida do pecador em uma nova criatura. Por que que os milagres são transformados em marketing? Enquanto Jesus disse que os sinais seguirão aos que crerem, nós estamos afirmando que quem crê deve seguir os sinais. Isso é fruto da ausência das Escrituras. O cenário do capítulo 22 desenha exatamente a nossa realidade. E eu fico pensando, irmãos, como a Bíblia é vital para a nossa sobrevivência. Quando nós perdemos as Escrituras no templo, permitimos que culto seja transformado em show. Porque o crivo da palavra de Deus não nos autoriza a transformar o ambiente de culto em um espetáculo. Culto é um ambiente de adoração ao Eterno. Somente Ele é adorado. Oh, glória! A igreja de Cristo existe não para oferecer entretenimento, promover encontros de amigos. Igreja não é clube social. A igreja não existe para melhorar a autoestima das pessoas. A igreja existe para render adoração e louvor àquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Essa é a direção que as Escrituras nos dão para construir a nossa espiritualidade, irmãos. Achei o livro da lei na casa do Senhor. A Bíblia pode não estar perdida no templo, mas pode estar perdida na sua casa, dentro de você. Um episódio que acontece depois que a Torá, quando o texto faz menção, o livro da lei, refere-se provavelmente aos 5 primeiros livros, Pentateuco, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, ou de Bereshit a Devarim. Observe que depois que o livro da lei é apresentado, a leitura é feita para o rei, sabe o que acontece? A supremacia das Escrituras foi resgatada no meio do povo de Deus. Por quê, irmãos? Pensem comigo, olha o que o rei faz. Diz a Bíblia que o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Convocou todos os sacerdotes e profetas. Todas as pessoas, do maior ao menor. E a Bíblia diz que ele leu em voz alta as palavras do livro da aliança. E ele disse: eu
me comprometo junto com vocês a seguir e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos. A supremacia das Escrituras foi resgatada dentro do templo. Já parou para pensar? A autoridade máxima reúne todo o povo e diz assim: a partir de agora vamos se submeter ao livro da lei. A autoridade máxima reúne o povo e diz: a partir de agora a Bíblia está acima de todos nós. A partir de agora a Bíblia está acima de qualquer autoridade que se faz presente. O que foi isso? O rei estava dizendo: a casa de Deus deve ser governada pelas Escrituras. Partindo desse princípio, irmãos, precisamos ter a consciência de que a Bíblia está acima de qualquer coisa, inclusive acima da figura do profeta. O livro da lei está acima de visões, de sonhos e revelações. Muitas pessoas frequentam cultos denominados cultos de avivamento ou cultos pentecostais, e que não é errado, a fim de ouvir a voz de Deus, não pela ministração da palavra, na tentativa de que alguém se levante do banco e vá marchando em sua direção. O rei Josias reuniu o povo e falou: a partir de agora, quem manda em nós é o livro da lei. O livro da lei está acima dos profetas que se apresentam na internet como detentores da verdade. Houve um retorno às fontes originais. Não precisamos de inovações. O que precisamos é retornar à palavra de Deus. Um retorno às Escrituras. O capítulo 22 apresenta um grande avivamento no meio do povo de Deus. O que acendeu a chama foi exatamente o livro da lei. Diz a Bíblia que quando o rei ouve as palavras do livro da lei, ele rasga as vestes, ou rasga suas vestes. Irmãos, isso aqui fala de arrependimento, irmãos. O rei Josias entendeu que estava tudo errado. O porquê que ele toma uma postura radical em rasgar as vestes, pastor Jones? Porque primeiro ele faz um autoexame. Olha para mim,
A mudança não começa com o próximo, começa comigo. E é exatamente o que ele faz. Adota uma postura radical, rasga suas vestes. Ele tomou consciência de que a lei do eterno foi violada. Ele teve a percepção da presença de Deus e passou a ter desejo de santidade. Irmãos, a palavra de Deus rasga o nosso coração e aponta os nossos pecados. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos tira da zona de conforto, irmãos. É por isso que as pessoas não devem vir para a igreja para se sentir melhor. A gente vem à igreja para ouvir a voz de Deus falar aos nossos corações. Porque a igreja, o templo, que é regido pelo livro da lei, sabe do que você precisa ouvir. Ele tomou consciência, dobre a sua atenção, de que a lei do eterno foi violada. Ao ouvir a leitura das escrituras. Olha para cá. Alguém precisa gritar. Alguém precisa denunciar o que está errado. Deus vai te levantar para você denunciar o que está errado. Deus vai te levantar como boca profética nesse tempo. Deus quer usar os seus lábios através da palavra de Deus. O rei Josias denunciou o pecado de Israel e disse: está tudo errado, começando por mim. Mas escute isso aqui, irmãos. Arrependimento, se não houver mudança de comportamento em nós, não é arrependimento, é apenas discurso. Quando Deus nos confronta, Ele exige de nós mudanças. Qual foi a postura do rei Josias quando ele ouviu a leitura da Torá? Diz a Bíblia que ele retirou os utensílios dos ídolos do templo e queimou. Ele expulsou os sacerdotes pagãos do templo. Ele retirou o prostíbulo que estava plantado dentro do templo. Ele derrubou os altares de deuses estranhos que estavam no templo. Ele acabou com os locais de sacrifícios de crianças. Ele despedaçou os altares feitos por Manassés e jogou os seus entulhos fora. Ele rejeitou os altares que Salomão fez para Astarote. Eliminou os altares de Samaria. Ele acabou com os rituais que aconteciam para deuses estranhos dentro do templo.
Olha para cá. Ele faz uma limpeza dentro do templo. Ele faz uma faxina dentro do templo. Isso porque ele ouviu, irmãos. A palavra de Deus nos constrange. A palavra de Deus aponta nossas transgressões. E nessa noite o Espírito de Deus está falando conosco. É tempo de mudança, é tempo de restauração, é tempo de transformação. Deus está estabelecendo um tempo novo para a sua trajetória. A atitude do rei Josias foi fazer uma faxina dentro do templo. E olhe para mim, o lixo não vai sair sozinho. Alguém precisa tirar. Eu não sei a tempestade, a dificuldade, eu não sei o desafio que você enfrenta hoje. Eu não sei o que está te afastando da lei do eterno, mas essa noite é um tempo de ruptura. Você vai romper com tudo aquilo que te afasta do eterno. Nessa noite você vai romper com toda e qualquer amizade que te afasta do altar. É tempo de remover o lixo do templo. Se nós somos o templo, essa noite é uma noite de faxina. Deus está te confrontando. Deus está falando com você. Eu tenho um projeto com a sua vida. É um tempo novo para a sua casa, um tempo novo para a sua família. Mas você precisa assumir uma postura radical. É impossível ouvir a voz de Deus e permanecer no mesmo lugar. Olha para cá. O nosso coração precisa ser aquecido novamente. Quando você ouvir a palavra de Deus, você vai voltar a chorar novamente. Chorar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. O rei Josias adotou uma postura radical. Cá para nós, o porquê que você insiste de chamar de amigo quem te afasta do altar? O porquê que nós insistimos em fazer aliança com quem não tem pacto com o eterno? O porquê que insistimos em estar perto de quem está longe do altar? Deus está dizendo: é tempo de voltar, é tempo de reacender a chama no seu coração. Deus está estabelecendo um novo ciclo na sua vida através dessa palavra. Quando o rei ouve a leitura do livro da lei, Deus o chama para uma responsabilidade. E entenda que impossível desassociar fé cristã de responsabilidade. O problema é que muitos querem professar a fé, mas não querem responsabilidade. Deus
Deus está preocupado com a sua santidade, sim. O rei Josias ouve o livro da lei e adota uma postura radical. Faz uma faxina no templo. Olha para mim, o que é que está servindo de empecilho na sua trajetória? O que é que está te perseguindo? O que é que está sendo um embaraço? O que é que está sendo uma pedra de tropeço na sua vida? O Espírito de Deus está dizendo: é noite de você remover aquilo que está servindo de embaraço na sua vida. Foi a decisão, a postura que o rei Josias adotou. O rei Josias destruiu os ídolos dos seus ancestrais. Olha para mim, o avô de Josias, Manassés, conforme eu disse para os irmãos, idólatra, feiticeiro e homicida. O pior rei da história do povo de Deus. Ele construiu altares aos demônios dentro do templo. E Josias agora toma uma decisão: ser fiel a Deus. Aqui existe uma grande lição para nós. Você tem o poder de decisão. Pare de querer justificar seu erro por causa de outra pessoa. Josias decidiu ser fiel a Deus. Manassés criou altares para outras divindades no templo. E Josias destruiu esses altares. Olha para cá. Você não foi o Manassés que criou, mas vai ser o Josias que vai destruir. Deus te chamou para você ser destruidores de ídolos. A partir de hoje, você vai ser boca profética dentro da sua casa. O Espírito de Deus está te dando autoridade nessa noite para você profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Alamahasi emando remanchore mahai. Precisamos parar de culpar os outros pelos nossos erros. Josias decidiu ser fiel ao Eterno. O Senhor está esperando uma postura diferente sua. O Senhor está esperando uma decisão da sua parte. Deus não quer que você permaneça com uma espiritualidade superficial. Através do livro da lei, você pode mergulhar na presença de Deus. É tempo de romper com tudo aquilo que te afasta do Eterno. A história do rei Josias é brilhante, irmãos. Por causa de Josias, Deus retardou a sentença de Israel.
Olha para cá. Tem gente na sua casa que vai ser poupado por causa de você. Eu vou profetizar sobre esta palavra que estou pregando. Tem gente na sua parentela, na sua casa, na sua família, que vai ser poupada por causa de você, porque você está lá, porque você construiu um altar de adoração ao Deus de Israel. Emandarrasse, emando que machoriasse. Que possamos entender nessa noite que o nosso envolvimento com o livro da lei é muito mais importante do que qualquer outra coisa. O livro da lei deve reger os nossos passos em cada decisão que venhamos tomar. O porquê que o livro da lei é desprezado em muitos lugares. É impossível você ter relacionamento com Deus sem o livro da lei. Portanto, um povo desconectado da palavra é um povo que não tem relacionamento com o eterno. Quando Deus te convida para você mergulhar nas escrituras, é porque Deus quer ter intimidade com você. Quantos estão recebendo esta palavra? Por favor, adore a Jesus nessa noite. Exalte a Ele, faça barulho de glória a Deus. A história do rei Josias é uma história tão inspiradora que o texto, capítulo 23, versículo 25, diz assim: nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Sabe o que é isso? Um homem que a história da família era manchada, se tornou modelo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você vai ser modelo para essa geração. Eu quero que você sinta o perfume que esse crente usou hoje. Segure na mão dele, jogue a mão dele lá no terceiro andar e diga para ele: você vai ser inspiração para a sua geração. Diga: a partir de hoje, quando a sua descendência se lembrar de você, vai se lembrar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Alguém pode cantar um hino rapidinho? Pode cantar um hino rapidinho, por favor? Escute isso aqui. Nós temos o privilégio de ter o livro da lei nesse púlpito. Mas não permita que o livro da lei esteja perdido dentro de você.
nós temos o privilégio de integrar uma igreja bereana, uma igreja que tem paixão pela palavra de Deus. Portanto, o Espírito de Deus vai incendiar o seu coração por intermédio da palavra. Nenhum homem pode apagar o fogo que é gerado pela palavra. E é por isso que estamos aqui, porque entendemos que o livro da lei é vital para a nossa espiritualidade, que possamos nos debruçar, nos envolver, fazer a leitura, a reflexão, que possamos aplicar o livro da lei em nossa vida. O livro da lei é o manual do fabricante. Quando Deus criou o homem, Deus pegou o manual do fabricante e entregou ao homem. O maior manual de vida é as Escrituras. Olha para mim. Para viver eternamente com o fabricante, precisa praticar o manual.